Desejo muita paz para os vossos corações. Estamos de volta para continuarmos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2017. A razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. A lição que iremos estudar é a lição 7, 13 de agosto de 2017, a necessidade do novo nascimento. O textuário diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. A verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 3, versículo do 1 ao 12, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos ao comentário da lição, começando com a introdução. O tema da presente lição é de suma importância porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Primeira parte da lição: um líder religioso bem intencionado. Primeiro tópico: quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome é grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo, e membro do Sinédrio. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com o Senhor. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia, que está em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo tópico: os fariseus representam o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esse grupo formava uma seita. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemos pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Os evangelhos estão repletos de prova do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipocrisia e fingido, até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente. Terceiro tópico:
os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas da Cana da Galileia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. Era sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres e, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso se encontra no versículo 2 da nossa lição. Vamos agora à segunda parte da lição, o novo nascimento. Primeiro tópico, é necessário nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como contribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus, mas ele se surpreendeu quando a declaração do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E isso significa regeneração. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna nova criatura, criada em Cristo Jesus. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de mera mudança de religião. Segundo tópico, regeneração. O termo significa literalmente gerar novamente. Só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, em Mateus capítulo 19, versículo 28. Ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo de novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Se encontra em Tito, no capítulo 3, versículo 5, e significa ser gerado da semente incorruptível. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é a questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando em renascimento nem em reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Terceiro tópico, a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão logo após a queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Por fim, Deus assumiu a forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus, e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe de forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Vamos agora à terceira parte da lição, uma necessidade. Primeiro tópico, o estado humano. A Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus, e sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Nicodemos, como mestre em Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Segundo tópico, Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23.
A salvação é individual e pessoal, por isso, até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para se tornar filho de Deus. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo. Depois de sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores e descreveu seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Terceiro tópico, o centurião Cornélio. Não existe salvação sem Jesus. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e, mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Observe que essas atitudes de Cornélio tinham aprovação divina, mas ninguém é salvo pelas obras. Por isso o apóstolo Paulo foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana nas mais diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé, arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus. Conclusão da lição. Há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdarem o reino de Deus. É nossa tarefa como cristãos e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador quanto mais, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélio que estão à nossa volta. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.